Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez de volta ao canal Língua Portuguesa em Debate e que estamos exatamente falando sobre a redação. Essa aqui vai ser a terceira aula que nós estamos desenvolvendo. Se você é novo aqui no canal, então eu sugiro que você dê uma olhada nas aulas anteriores para que a gente possa acompanhar passo a passo. Aqui estamos trabalhando tanto a redação do Enem, como também redação de alguns editais, inclusive daqueles em que o aluno do ensino fundamental ele pretende ingressar no ensino médio, nos institutos federais ou em outras escolas também, né? E de uma forma geral, a maior parte das nossas dicas serve para concursos também e vários outros tipos de editais. No entanto, algumas dicas elas são voltadas principalmente para o Enem. Mas, tirando a conclusão, que vai ser uma das últimas aulas que a gente vai dar, todos os toques, tudo que a gente vem falando durante esses vídeos de 15 minutos, ele será interessante para que você possa desenvolver sua redação em qualquer situação. Bem, hoje, na aula 3, a gente vai falar exatamente sobre o desenvolvimento. Veja bem, sempre é normal os professores falar que a redação ela é desenvolvida em 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. Bem, e não é. Ela tem tudo isso. Mas é interessante também que a gente comece a pensar no seu desenvolvimento como um todo. Já falamos na aula passada que na introdução basta a gente trazer o foco do que realmente está acontecendo, para que a gente possa falar, abrir para o público o que se trata. Já existe um título, muitas vezes, e outras não, em algumas redações não é exigido o título, mas a introdução serve para isso, você situar o que está acontecendo, né? E você traz como se fosse um fato jornalístico. Você fala sem dar muito detalhe de causa e consequência. No desenvolvimento, uma das coisas que você deve prestar muita atenção é exatamente isso. Você vai trazer os seus argumentos, mas seria muito interessante que você trabalhasse dessa forma: causa, consequência. Pode ser que você desenvolva tudo isso em apenas um parágrafo. Tudo isso que eu digo, um parágrafo para causa, um parágrafo para consequência. Ou 2 parágrafos, né? Não sei, vai depender do tema, vai depender do domínio que você tem sobre o assunto, vai depender do conteúdo que esse assunto realmente exige para que você fale. Lembrando que tanto na causa quanto na consequência, é necessário que você traga seus argumentos. Se existir aqueles textos pequenos que vão servir como texto âncora, você também pega um pouco dele, mas cuidado para não copiar ou ficar apenas em volta dele, né? E trazer também informações de fora, que pode ser dados estatísticos, que pode ser algum fato jornalístico, alguma coisa que seja do conhecimento de muitas pessoas ou que seja fácil de se comprovar aquilo que você fala. Porque esses argumentos externos vai servir como argumento de autoridade sobre aquilo que você está falando. Então, o cuidado todo que se tem a partir daí, para quem está fazendo o Enem, existe a questão das competências. A prova do Enem é dividida em 5 competências, em que a última seria a conclusão que você tem que trazer uma proposta de solução. Para as pessoas que não estão fazendo o Enem, para os demais, por exemplo, para a prova do IFRN, que também muitos alunos estão aqui com a gente, você tem que saber o seguinte, que nesse momento agora você vai tratar do assunto como causas e consequências, para depois dar uma conclusão final, um fechamento sobre isso tudo. Alguns cuidados é interessante. Eu vou falar em relação ao Enem, mas que todo mundo pode prestar muita atenção sobre alguns detalhes em que é colocado, é considerado na hora de corrigir a prova. Veja bem, a competência 1, que seria também a principal competência que vai acompanhar esse desenvolvimento, o desenvolvimento da sua redação, o seu objetivo é ver
como está o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Se você está tendo um bom desenvolvimento dentro da língua, se você está de acordo com o gênero que foi também solicitado, discursivo, dissertativo, né? E como você desenvolve o seu texto propriamente dito. Então, é normal no Enem colocar ponto de 0 até 200 em cada competência dessa. Então a gente vai começar. Zero é o quê? É aqueles alunos que realmente zeram mesmo a sua redação por não conseguir atingir aquilo que se pede. Então, nesse momento aqui, é aquele aluno que demonstra total desconhecimento sobre o tema, né? Não só o tema, como também a modalidade escrita. Às vezes, se é algo dissertativo, ele está fazendo argumentativo, ou vice-versa, ele não consegue desenvolver um texto que realmente a pessoa possa entender o que ele está colocando ali. E além de muitos desvios. Como agora a gente está falando, para vocês colocarem no desenvolvimento a questão das causas e consequências, exatamente para que você fique focado nisso e não necessite, em momento nenhum da sua redação, voltar a nenhuma causa e consequência. Fale delas e continue, né? Nessa sequência seria melhor, causas e consequências, porque você não precisa estar dando círculos, dando volta em relação ao texto. Então, o texto ele apresenta muitos desvios gramaticais e de convenção da escrita que impossibilita a compreensão do texto. Aquele texto que fala coisa com coisa, não diz nada e a gente sabe que a pessoa está querendo mais enrolar do que tratar do assunto. Este realmente zera. 40 pontos. Seria aquela pessoa que está na mesma situação, porém ela demonstra um precário domínio sobre aquilo que se fala. Ela tem muitos erros da mesma forma, ela não consegue trabalhar de acordo com a norma padrão, mistura a questão da oralidade com a escrita, que a gente tem muito cuidado. É bom que vocês possam, por exemplo, olhar os vídeos no YouTube sobre piadas. Se possível, se você possível, copie uma dessas piadas, alguma coisa, copie. E você vai olhar que existem muitas palavras, muitas coisas que não é utilizada quando a gente realmente vai escrever. A gente não escreve daquela forma. Porque quando a gente fala, podemos muito bem utilizar bastante situações, palavras, complementos, forma de falar, diferente daquele que a gente realmente está escrevendo para que alguém depois possa ler o que a gente está escrevendo. Então, 40 pontos seria exatamente para essa pessoa. Tem todos esses erros ainda, porém existe um domínio precário sobre o assunto. Ele ainda fala dentro do assunto. 80 pontos. Ele tem um domínio insuficiente. Veja, ele está mais do que precário. Ele tem insuficiente. Domina um pouco sobre aquilo dali, né? Não só da modalidade escrita, como do assunto. Mas ainda possui muitos desvios gramaticais, escolha de registro, convenção da escrita, como é que realmente deve escrever, mistura letra maiúscula com letra minúscula, falta de concordância do verbo com o sujeito, falta de concordância do adjetivo com o substantivo, registro nominal e verbal inadequada, ele não sabe utilizar também bem, fazer esses links também com as palavras, problema na estrutura mesmo da frase, ele não consegue colocar de uma forma que fique coeso e coerente aquilo que ele está falando também. Desvio em palavras e grafia complexa. Muitas vezes ele utiliza uma palavra, mas que ele não sabe escrever, ou mesmo que ele sabe escrever, ele não tem o domínio daquela palavra e coloca num lugar errado, em algo que realmente não daria, não seria o adequado para aquela palavra. Períodos incompletos, que aí não dá para a gente... Ele começa um assunto, mas ele não termina, por exemplo, também. Problemas de acentuação, etc. Então, esse daqui, por ele ter já um conhecimento a mais, ele pode tirar 80 pontos. Está muito longe de 200, mas já é alguma coisa esses 80 pontos.
120 pontos. Então, demonstra um domínio mediano da modalidade. Mediano. Na relação da escrita, como realmente está pedindo, com alguns desvios gramaticais e convenção de escrita. Ele possui alguns. Mas ainda existe a falta de concordância do verbo com o sujeito, falta de concordância do adjetivo substantivo, regência nominal e verbal inadequada. Todos esses problemas também, marcas de oralidade, ainda possui esse texto, mas que ele tem já um domínio razoável, né, sobre aquilo que ele está trazendo. Ele pode ainda estar pecando também de não trazer argumentos autorizados de fora, mas ele sabe falar sobre aquilo que se pede, sobre o tema propriamente dito. Então, 120. 160, que já seria aquele aluno que já tem uma boa redação, né? Se ele tirar 160 em todas as competências, está uma nota muito boa. Ele vai ficar com uma nota 8, mais ou menos. Então, veja bem, ele demonstra um bom domínio da modalidade, escrita formando língua portuguesa e de escolha de registro, poucos desvios gramaticais e conversão de escrita. Existe alguns desvios gramaticais, mas que eles não são muito repetitivos. Ou acontecem, mas depois ele vai lá na frente também, faz de uma forma correta também. Mas ainda tem alguma ausência de concordância da passiva sintética. Por exemplo, vende-se casa, vende-se uma casa, né? Ou então de repente vende-se casas, quando na verdade seria vendem-se casas. É o estilo que a gente vê na praia, o 10 real, por exemplo. Algo desse tipo ele não tem ainda. A pontuação, que tem desvio da pontuação, mas não compromete o conteúdo. Você consegue ler o conteúdo, mas existe pontuação em lugar inadequado também. E desvio de ortografia, acentuação, que também não compromete. Muitas vezes ele esquece um tio, um circunflexo, uma palavra com que tem acento agudo, ainda mais que a gente sabe que existe muita mudança também na nova ortografia. Então, muitas vezes isso aí não compromete tudo. Porém, 200 é aquele aluno que demonstra excelente domínio da modalidade em que realmente está se pedindo para que ele escreva, né, da norma culta. Existe desvios gramaticais, pode existir um ou outro perdido, mas não de uma forma concorrente, uma forma direta, né, que você possa realmente ver o tempo todo a sua residência. Não existe. Mas ainda o texto não pode ter alguma ausência. Existe ausência de marca de oralidade e de registro formal. Então ele já não usa mais oralidade, porque se você usar oralidade, você vai no mínimo ter 160 pontos. Então ele já sabe separar a linguagem escrita da linguagem oral, né? Coloca os links tudo direitinho. Então esse aluno, ele realmente, para essa modalidade, que é a primeira competência que a gente está falando, ele estaria muito bem. O cuidado também que tem que ter como você escreve. Você escreve tudo maiúsculo, cuidado, comece a escrever minúsculo e utilizar maiúsculo quando necessário, e principalmente ter todo o cuidado de não estar misturando. Às vezes eu leio, por exemplo, a palavra tempo, está tudo bonitinho, mas o M está maiúsculo. Mistura muito, não sabe que palavras realmente deve começar com letra maiúsculas, né? Então essas coisas você tem que ter cuidado, porque poderá também influenciar no desempenho da sua redação. Então hoje as dicas principais seriam essa, né? A competência, só que junto a essa competência, quem não está fazendo Enem também vai servir. E o cuidado, desenvolvimento, você colocar exatamente as causas e depois consequências. Então, um bom estudo para todos e até a próxima aula. Se possível, curta, se inscreva no canal, compartilhe também e chame seus amigos para estudar junto com você. Até mais.